Muito bem, estamos ao vivo aqui para mais uma transmissão. Hoje é um dia muito especial, porque hoje nós temos aqui uma convidada, que é Cláudia Zequete, do ProSaber. É uma coordenadora, né, de uma escola também um pouco diferente, que eu vou querer falar um pouquinho sobre ela, né? A gente vai, já vou passar a voz para ela, para que ela possa falar com a gente e se conectar e se conhecer um pouco mais. Bom, quem está vendo nesse momento está vendo a retransmissão, né? Porque ao vivo as pessoas ainda não chegaram, não tiveram tempo de se conectar. Né? Então vou avisar para vocês, esse vídeo aqui está ao vivo pelo Facebook e ele vai ser retransmitido também pelo Instagram e pelo YouTube, tá? As nossas redes sociais aqui da MMP são essas, Facebook MMP Materiais Pedagógicos, o Instagram é @mmp.materiaispedagógicos e o YouTube é MMP Materiais Pedagógicos Matemáticos, ok? E hoje a gente está aqui com a Cláudia, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Compartilha com a gente, chamem outros professores que você percebe que vão se beneficiar também com aquilo que a gente vai conversar, porque hoje a conversa vai ser bem bacana exatamente sobre educação. Antes de começar, vamos lá preparar para conhecer esse vídeo? Muito bem, estamos de volta então. A Cláudia, eu primeiro vou pedir para você fazer uma consideração inicial, né? Fique bastante à vontade aqui, se apresenta aí, né? Eu acho que você dispensa a apresentação porque, né, uma coordenadora, uma professora, né, uma pessoa que está à frente de uma escola, né? Aqui com toda a parte pedagógica, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu quero, dizer que eu estou muito honrada por ter sido convidada para conversar com você, César, a Thalita, né, representando aí a MMP. São grandes parceiros nossos, lá do ProSaber. Então, meu nome é Cláudia, eu sou coordenadora do Fundamental 1 e diretora pedagógica da escola há 22 anos. Então, estou bem envolvida com a educação, desde que eu me formei, né? Desde a minha formação. Amo o que vamos conversar aqui hoje, né? Quando você falou do tema, eu já fiquei inspirada e tenho pensado nisso todos os dias, porque na verdade é o que eu vivo diariamente, né? Estou muito envolvida mesmo com esse assunto. Então é muito gratificante conversar com pessoas que trabalham, né, nesse mesmo segmento. A gente sempre conversa, né, sobre esse assunto. Eu sei que vocês também são muito envolvidos nessa área. Então, sou muito feliz por fazer o que eu faço com muito amor. Já faço isso mais da metade da minha vida. Eu me formei com 20 anos, tenho 42 anos, então já estou aí na área há 22 anos. Então, é com muita alegria mesmo, eu espero contribuir, espero que a nossa conversa seja muito tranquila e seja muito enriquecedora, né? Então é isso. Com certeza vai ser, eu estou animado, né? Antes de mais nada, agradeço por aceitar o convite, né? Porque realmente a gente se conhece aí há bastante tempo. Bastante. A Cláudia é uma amiga pessoal aqui de uma longa data também, né? A gente já tinha fizemos cursos juntos, inclusive há muitos anos atrás, então a Cláudia já se tornou aí muito mais do que uma pessoa na área de educação, que a gente também respeita e admira bastante, mas ela é uma amiga pessoal também, que é de longa data. Inclusive, eu fico muito feliz, a Cláudia foi quem me incentivou até uma especialização maior minha, né? Voltei para a faculdade depois de muitos anos e estamos aí especializando um pouco mais, porque a gente entende a importância do que a gente faz. Eu falo por mim como nenhum investimento é grande se está no seu propósito, né? Então tem um investimento de tempo enorme, né? De parar tudo que está fazendo para poder sentar numa carteira de novo. Na verdade, numa carteira não, porque é online, né? Ainda mais nessa época de pandemia, não tem mais como fazer do jeito tradicional. Mas aprender de novo e se especializar para que a gente possa ter mais autoridade ainda no que a gente fala. Exatamente. Cláudia, uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados
que quando se trata de educação, né, o tema de educação é muito amplo. E uma pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte: o bom professor não é somente aquele que dá uma boa aula, né? Mas o bom professor também é aquele que entende o propósito e ele vai além da apostila, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, né? O que da sua experiência, dos seus anos aí de acadêmicos, né? Como que é isso para você? O que você tem feito além da sala de aula, que eu sei que é bastante coisa? Tá. Quando você falou, né, da proposta da gente falar do professor, né, daquele professor que vai além, daquele professor que a gente tem como um professor de sucesso, um professor ideal. Então eu fiquei pensando bastante nisso e, lógico, né, pensei um pouco na minha história, né. Hoje eu sou coordenadora de uma equipe, formo, né, contribuo na formação de professores, mas eu quero contar, né, que desde que eu me conheço por gente, eu falava que eu queria ser professora, né? Então eu acredito muito assim nessa questão do professor que tem aquilo dentro dele, né, daquele dom, que ele tem aquela paixão, né, por ensinar. Então sempre eu falei que eu queria ser professora, as minhas brincadeiras de criança, então eu sempre fui direcionada para isso, né? No colégio as minhas amigas falam: "Que ser professora?" E eu nunca tive nenhum problema com essa decisão, né? Então, antes de falar desse professor que faz além, né? Então eu queria falar um pouquinho do que motiva o professor a fazer além, né? Por que é que o professor faz além? Então, quem é esse professor que faz além, né? Então eu elenquei algumas coisas, né? Como uma boa professora com didática, eu escrevi aqui algumas coisas e eu quero seguir aqui uma linha de pensamento, né? Então, assim, esse professor, né, que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, eu acredito que os professores vão ser bastante valorizados, né, porque eu acho que todo mundo está vivendo um pouco em casa, o quanto é importante essa profissão e o quanto é significativo esse papel, né? Eu assisti uma live com uma pessoa muito importante na área da educação e ele disse: se tem uma coisa que essa pandemia vai trazer, é essa valorização da escola e do professor, né? Porque se existia um diálogo de que a escola era que poderia ser irrelevante, acho que isso caiu por terra, né? Então, voltando aqui, essa questão desse professor, né, que eu acho que tem um pouco essa questão do dom, essa questão da paixão por pessoas, e eu acho que uma coisa importante é que quem decide, porque é uma decisão assim importante, né, decidir ser professor, tem que ter essa consciência do que ele vai fazer, né? Eu chamo um pouco dessa visão geracional, né? Você preparar uma próxima geração, você influenciar uma próxima geração. Isso, se a gente for pensar, é algo muito forte, muito impactante. Então, a gente tem que ter essa primeira consciência, esse professor, essa pessoa que decide entregar a vida para contribuir com a formação de uma próxima geração. E essa pessoa que toma essa decisão, ela vai entregar a vida dela por isso. Então ela vai resistir às dificuldades do dia a dia, ela vai enfrentar os desafios do dia a dia, que não são poucos, né? As mudanças de cada tempo. Então eu falo por mim, né, César? A gente está há 22 anos à frente do ProSaber, já tinha trabalhado em outras escolas, mas eu vejo hoje, a gente tem Fundamental 2, os adolescentes de hoje são diferentes dos adolescentes de 10 anos atrás, e os adolescentes daqui 10 anos vão ser diferentes. Então a gente também tem que ter essa disposição de enfrentar esses desafios, de estar se reinventando. Então, assim, essa flexibilidade que a gente tem também de
enfrentar esses desafios sem esmorecer. Não, eu tô aqui para isso e eu vou continuar essa carreira, né? Eu vou continuar fazendo isso e não ficar titubeando por qualquer motivo. Então, eu creio que tem essa questão do chamado e dessa convicção do que eu nasci para fazer, né? Eu pessoalmente já enfrentei muitos desafios, já enfrentei muitas dificuldades e eu nunca pensei em desistir. Nunca tive uma segunda opção, né? E eu conheço muitos professores que ainda estão na sala de aula e que também enfrentam muitas questões e nunca desistem, né? Então, eu acho que tem essa primeira questão. Uma outra questão é que, se eu decidir ser professora, e se eu decidir, sabendo de todo o contexto que a gente tem no nosso país, né, e com relação a essa escolha de profissão, eu vou decidir fazer com excelência, independente de todas as questões que envolvem essa decisão. Então, a gente sabe da questão financeira, né? Tem muita gente que fala, mas se escolher ser professora, você já sabe, né? Que você não vai ganhar bem. Mas, e você tem a questão da sua realização pessoal. Então, você tem que colocar na balança. O que adianta, às vezes, você não se realizar pessoalmente e financeiramente você está bem sucedido. Então, você tem que também ter essa ação. Mas se eu decidir ser professor, eu tenho que fazer aquilo que eu decidi fazer com excelência. Eu tenho que me comprometer com essa visão. E eu tenho que fazer pelas crianças que estão ali na minha frente. Então, eu tenho que fazer com excelência. E a primeira coisa, que aí entra um pouco, né, no que você disse, se eu tenho essa certeza, essa visão, se eu tenho esse chamado, eu vou ter compromisso básico, que é o quê? Se eu vou ensinar, eu tenho que ter domínio daquilo que eu vou ensinar. E aí eu quero falar um pouquinho do que você disse na primeira pergunta, né? Então, se eu estou fazendo, se eu decido fazer o meu trabalho com excelência, se eu decido fazer ali o meu trabalho pensando nos alunos, nessa formação que eu quero promover para os alunos, eu não posso pensar na mediocridade. Eu tenho que ir além. Hoje a gente sabe que nós precisamos ser excelentes, né? Ninguém pode ficar ali no mediano, no medíocre, né? Então, eu acho que uma escola adota um material, né, didático ou um livro na mão do professor, a escola não espera do professor só aquilo, né? Aquilo é o mínimo. Então, é óbvio que o professor ele tem que ir além, ele tem que fazer além, ele tem que inovar, ele tem que ser pesquisador, ele tem que usar recursos, ele tem que usar os materiais concretos, né? Como a gente usa, né, os materiais da MMP. Então, aí eu quero falar de vocês que são tão comprometidos com essas inovações. A nossa escola já usa os materiais da MMP desde 2014, né? E aí eu quero também honrar a nossa equipe que abraçou isso com tanto entusiasmo e usa esses materiais com tanta alegria com as crianças. Por quê? Porque isso proporciona para os alunos uma aprendizagem atraente, porque isso proporciona para os alunos uma participação ativa, né? Alunos que têm aprendizagem com recursos, com material concreto, eles têm a posição de participar de situações, de trocar ideias, né? Situações ali no concreto, trocar ideias, de levantar hipóteses. Então, assim, quanto contribui o professor não resistir a essas inovações, não resistir a esse ir além, né? Porque aquele professor que fica ali fechado, não, eu tenho que fazer só isso, não, eu vou fazer só o que está aqui, não dá tempo, né? Não faz aquela gestão do tempo, não faz aquela não inova, né? Então, quando a escola vem com propostas, ou o próprio professor vem com propostas, eu adoro, né?
Adoro quando as professoras vêm e trazem as propostas. Cláudia, eu vi uma coisa ali, eu vi uma coisa... vamos tentar experimentar. Então, assim, contribui muito, né? Contribui demais. Então, volto a dizer aí dos materiais que a gente usa, o ensino fica muito mais atraente. Inclusive, a gente tem várias fotos no Facebook das aulas que os alunos usam, o kit da MMP. A gente usa o material desde a educação infantil, a gente usa as letras móveis que contribuem muito no processo de alfabetização das crianças. A gente usa os blocos lógicos na educação infantil, desde a educação infantil até o 9º ano, né? Então, eles utilizam os materiais. Então, assim, é muito importante o professor não ser resistente a essas inovações, ele trazer soluções, ele trazer, né, essas ideias, né? E então, assim, promover essas inovações dentro da escola, né? Cada unidade que começa, o professor inspirar os alunos. Então, aí a gente falando do professor ter excelência, então não fazer somente aquilo que está proposto, né? Somente aquilo que é entregue nas mãos dele para fazer. Isso é ser excelente. O professor, ele, por natureza, precisa ser pesquisador, ele precisa trazer curiosidades, ele precisa trazer novas informações, ele precisa, muitas vezes, dominar a sala, né? Dominar, que eu digo, é assim, chamar a atenção dos alunos pelo domínio do conhecimento, né? Até na questão disciplinar, muitas vezes. Quantas vezes você vê aquele professor que tem mais domínio de conhecimento que ele não precisa nem nada, a própria sala já fica ali, muitas vezes esperando, vamos ver o que o professor vai falar de novo hoje, nossa, eu quero ver o que a professora vai trazer hoje, né? Então a professora já ser aquela que é posto de informação, né? Aquela pessoa que atrai, chama a atenção dos alunos, não é verdade? Então, isso é uma outra questão. Eu falo da questão da excelência. Então, se eu decidir ser professor, eu tenho um compromisso com os alunos de trazer o melhor para aqueles alunos, com as famílias e com a instituição que eu represento, né? Pode continuar? Claro, pode continuar, fica à vontade. O tempo aqui é nosso, fica à vontade. Bem, outra questão importante que eu acho que é fundamental para o professor, né, é a questão da gestão pessoal, né? Então, assim, a gente fala da questão da visão, fala da questão das técnicas, né? A questão das técnicas que ele precisa, né, da questão da excelência e da questão da gestão pessoal. Então, eu digo, né, que o professor, ele precisa ser ou desenvolver ou aprender, né, com o seu coordenador, com o seu líder, ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa planejada, nunca dar aula no improviso. Muitas vezes a gente precisa ensinar o professor, né, os planejamentos, a se organizar. Cada ação pedagógica precisa ser bem pensada, né, César? Educar é um ato intencional, né? A gente precisa ter objetivos claros. Eu vejo ali, né, nos manuais dos jogos, tudo bem organizadinho, cada jogo com seu objetivo. Então é isso mesmo, a gente tem que ter as intenções claras, os objetivos claros e alcançar. Se não alcançar, por que não alcançou? Vamos tentar de outra forma, né? Vamos tentar de outro jeito. Vamos usar um outro recurso, falar de uma outra forma, às vezes tocar o aluno, chamar o aluno mais para perto, né? Já ajuda. Sim. Não é? E a falta desse planejamento, eu vejo, né? Às vezes é uma falta de respeito. Então, assim, eu sou muito a favor, prezo muito pela organização, pelo planejamento, e eu vejo assim, você chegar no improviso, chegar sem planejamento nenhum, é uma falta de respeito, primeiramente, com o aluno, com a escola, né? Com as famílias. Então,
eu vejo que essa questão da organização, do planejamento e da disciplina também, né? Então, assim, eu acho também que outro aspecto importante é a questão da disciplina do professor em vários aspectos. E aí entra numa outra questão, que é a questão da disciplina em tudo, porque eu acho que o professor, querendo ou não, é uma figura de autoridade, é um espelho para o aluno. Então, não adianta ele querer uma sala disciplinada, não adianta ele querer um aluno pontual, não adianta ele querer um aluno que não seja um reflexo dele, né? Muitas vezes, os alunos têm o professor como uma referência, infelizmente, né, às vezes até mais forte do que outras pessoas que poderiam ser essa referência. Então, eu falo da questão disciplinar na pontualidade, na apresentação pessoal, na postura, na saúde, na linguagem. Então, eu acredito que os professores precisam ter uma linguagem mais elevada. Hoje eu vejo que é quase só na escola que a gente tem a oportunidade de elevar o padrão, né, da linguagem dos alunos. Então, querendo ou não, esse professor acaba... Você falou de autoridade, né? Que você foi buscar uma nova especialização, que isso traz autoridade. E eu acredito que isso tudo é um conjunto de coisas que realmente traz mesmo autoridade. Então, o domínio de conteúdo, um professor disciplinado, que nunca chega atrasado, que está sempre com o material em ordem, a mesa organizada. Então, assim, eu acho que tudo isso acaba contribuindo muito para o professor ser uma referência. Eu me lembro, como eu disse, né, César, eu lembro de professoras minhas que eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Legal. Né, do jeito que ela andava, do jeito que ela segurava, do jeito que ela fazia, do jeito que ela se organizava. Então, assim, querendo ou não, o professor é um espelho, né? Então, eu acho que essa questão da sua gestão é realmente algo muito importante, né? Outra questão importante que eu coloco, que hoje é muito falada, e a gente hoje está sendo muito falada até por conta das habilidades da BNCC, mas assim, a gente como escola cristã já sempre falou, né, muito sobre isso por causa dos princípios, e tem muita relação com os princípios, é a questão das habilidades socioemocionais, né? A questão da relação do professor-aluno, do professor-família, do professor-escola. Então, assim, com certeza, esse professor precisa ser um professor emocionalmente falando, né? A gente está falando aqui várias coisas e a gente sabe que isso é uma construção diária, né? Ninguém está falando de pessoas perfeitas, mas a gente está falando de uma construção. Mas, assim, a questão das habilidades socioemocionais, então, assim, a importância hoje em dia, né, a gente sabe que sempre, mas, assim, hoje em dia isso fica mais evidente, da questão da criatividade, do trabalho em equipe, da tomada de decisões, né, com coerência, porque quantas vezes a gente vê a tomada de decisões incoerentes, né, a proatividade. Uma coisa importante que a gente viu muito forte nesse tempo de pandemia, que é encarar desafios. Você acredita que eu fiquei sabendo de professores que pediram demissão quando souberam, né? Não aconteceu no próximo ver, graças a Deus, mas quando souberam que iam ter que se expor com videoaulas, pediram demissão porque não conseguiram encarar desafio. Quer dizer, isso é um problema interno, né? Então, assim, o professor hoje, ele precisa ter essa questão do autoconhecimento, né? Que é outra coisa importante que eu acho que eu vou dizer aqui, que essas habilidades socioemocionais precisam estar desenvolvidas. E para isso, a gente precisa encarar as nossas fraquezas, as nossas forças, os nossos pontos fortes, né? O que eu tenho de ponto forte? O que eu tenho de ponto fraco? Como eu posso buscar ajuda? Assim, muitas vezes a gente tem todo mundo tem ponto fraco, mas a gente tem que buscar ajuda, né? Para melhorar isso, para se fortalecer e para se desenvolver 100% ali, porque no relacionamento a gente se relaciona o tempo inteiro, né? Escola é relacionamento o dia inteiro. E o professor não está
bem todo dia, mas assim, como eu vou fazer essa gestão para o dia que eu não estiver bem, eu ser no mínimo profissional, né? Para não acabar com todo o meu trabalho ali em um dia que eu não estou bem. Não só o professor, mas o coordenador, o diretor, todo mundo, né? Qualquer pessoa que lida com pessoas. Então, assim, essa questão do autoconhecimento, e aí que eu estou dizendo, ninguém está falando de pessoas perfeitas, mas nós estamos falando aqui de pessoas que precisam estar dispostas a buscar ajuda, né? Eu falei aqui, a ser tratável, porque é uma questão muito importante e às vezes a gente acaba se deparando com isso. Uma habilidade socioemocional, por exemplo, a empatia. Hoje é super importante, né? Você precisa ter empatia. Então, hoje a gente tem lá, na escola, a gente fala do princípio de individualidade. Então, ali tem os alunos e a gente não consegue ensinar empatia para ninguém. Não é verdade? Empatia é uma coisa que você precisa desenvolver, sensibilidade, você precisa... eu até anotei a definição de empatia. É a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, às vezes, você olha assim e você fala, eu não consigo ensinar empatia. Dizer, não faça assim, faça assim. Ele pode ficar triste, né? Você pode... Então, assim, isso é uma coisa que, que o professor e qualquer pessoa que trata com pessoas precisa tá bem resolvida, precisa ter autoconhecimento, precisa estar madura, né, emocionalmente falando, para poder ter empatia, para poder se colocar no lugar do outro, para poder ter essa maturidade para lidar e tratar com o aluno, com a família, né? E isso são questões que giram em torno aí do autoconhecimento. Então eu coloquei aí dentro dessa questão das habilidades socioemocionais. Então, no resumindo, o professor precisa encarar aí os seus medos, as suas dificuldades, as suas fraquezas, buscar os seus pontos fortes, a fim de buscar essa maturidade para liderar e influenciar pessoas. Não é uma tarefa fácil, né, César? Quando você lida com pessoas, não é nada fácil, porque muitas vezes a gente precisa passar por cima da gente mesmo, mas esse é a luta pela maturidade, né? Todo mundo que lida com pessoas tem que vivenciar isso nessa luta diária, nesse confronto diário, né? Algumas coisas que você falou... então, desculpa. Pode falar. Não, pode. Eu achei que tinha terminado, mas... acho que a pergunta que eu fiz foi bem ampla e deu bastante espaço aí para poder ocupar aqui da melhor forma possível, tá legal? Segue aí que tá indo bem. Não, e uma última questão é que assim, no ProSaber, né, a gente... nossa escola é uma escola que tem uma filosofia bem marcada, né? Então, nós trabalhamos com educação por princípios cristãos e então, assim, com relação à nossa filosofia, então, assim, tudo isso que eu falei em relação à nossa equipe, para a gente acaba facilitando um pouco, porque nós temos um padrão, né? Então, para a gente, as coisas ficam um pouco mais fáceis no sentido de temos uma referência. Os valores, os princípios não são relativos. Então, nós temos um absoluto. Então, como nós trabalhamos com princípios cristãos, a nossa filosofia é muito clara. Todas as pessoas que chegam na escola sabem disso e conhecem isso, todos os pais, todos os professores, inclusive a nossa equipe toda sabe, né, da nossa filosofia, e eu acredito que até a gente tem uma equipe forte e tem uma equipe aliançada por conta disso, né? Então a gente tem essa questão de termos uma referência. Então, no nosso caso, Jesus é a nossa referência, né? Então, por que Jesus é a nossa referência, né? Então,
fazendo um fechamento de tudo isso que eu falei, né? Então, Jesus, quando a gente olha para Jesus, né, olhando ali ele como o mestre dos mestres, né, como a gente olha Jesus como um professor, né, nosso mestre, modelo de professor, ele demonstrou compaixão por quem ele ensinava. Ele falava uma linguagem que o ouvinte entendia. Então, ele, com uma pergunta, ele transformava o interior das pessoas, ele contava histórias, ele usava recursos visuais, e ele realmente se preocupava para que aquela pessoa que ele estava falando entendesse a mensagem que ele queria passar. Então, aí fica uma dica, né, para os professores. Então, eu preciso ensinar realmente aquilo que eu quero que o aluno aprenda. Jesus, ele tinha um coração preparado, né? Então ele tinha maturidade e caráter para cumprir aquela missão que ele tinha para cumprir. E para a gente que trabalha com educação por princípios, o caráter do professor, ele é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. A gente fala que o professor é o currículo vivo, né? O professor, ele é a referência ali, tanto da aprendizagem quanto do caráter para o aluno. Então, como eu disse, a gente tem Jesus como referência, né? Então, a nossa referência não está em nenhum outro pensador ou relativo, né? Então, César, se a gente pensar bem, nós somos aperfeiçoados diariamente. E, no geral, né? O coração tratável é o que a gente precisa do professor. Ninguém é perfeito, ninguém vem pronto. A escola tem muito para contribuir nessa formação. Tem coisas que a escola pode contribuir bastante, tem coisas que dependem das decisões do professor, né? Então, se o professor tem esse coração tratável, se o professor tem essa disposição, né, para ir além, com certeza, e a escola tem a disposição para investir, né, no professor, eu acredito que a caminhada aí vai longe, né? Aprender as técnicas de cada tempo, né, sem perder a essência, né, a filosofia da escola, porque cada tempo, como esse que a gente está vivendo agora, né, a gente tem que se reinventar. E aí eu queria também aqui fazer uma homenagem, né, para a nossa comunidade, para os nossos professores, para as nossas famílias que conseguiram aí se ajustar com tanto êxito, que estão encarando os desafios e demonstrando tanta aliança nesse momento. E eu sei que a gente vai sair muito mais forte de tudo isso. Eu estou se dedicando, as professoras, César, cada coisa que a gente vai vendo essas professoras se dedicando, eu tô cada dia mais apaixonada, é isso que eu falo, a gente investe nos professores, a gente vê os professores assim se superando mesmo, né, enfrentando os desafios, e só fica mesmo os nossos aplausos, né, para eles. E então assim, a gente estar aberto para as inovações, né? E para quê? Para você ser realmente uma pessoa que inspira, que ensina, que cumpra o seu papel de educador e marca a vida do aluno de forma positiva, porque eu acho que cada professor deixa uma marquinha lá, né, na vida do aluno. Eu acho engraçado que no final do ano as mães falam assim: ai, Cláudia, não tem como deixar essa professora continuar o ano que vem? Aí eu falo assim: não, mãe, cada professora tem uma coisinha boa que vai plantar no coração do seu filho, né? Cada uma tem uma contribuição. Então, realmente, eu acredito que o professor vai marcando, né? Eu oro e peço para que seja marcas positivas, né? No fim, assim, eu creio que essa é a nossa ação, a gente formar esses alunos com todo o nosso amor mesmo, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso esforço, para que esses alunos brilhem em todas as áreas, né? Sejam aí excelentes em todas as áreas. E a gente aí com 22 anos de caminhada já tem visto isso, graças a Deus. Excelente. Eu gosto de... Eu não lembro quem que falou essa frase,
Mas um médico, às vezes, se ele cometer um erro, ele pode acabar com uma vida. Um professor, se cometer um erro, ele pode acabar com uma geração inteira, ele pode impactar uma sala inteira, o que ele pode levar de informação errada para uma turma inteira. Eu acho que isso é muito importante. Antes de mais nada, só vou pedir para quem está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta que quiser fazer aqui para a Cláudia ou para mim, coloca aqui nos comentários. Da outra vez eu não consegui responder, deu um problema aqui técnico nas informações aqui, eu não estava recebendo, tá? Mas agora eu estou assim e eu estou com ajuda aqui. Se eu não ler aqui a pergunta até o final, alguém vai me cobrar para que a gente possa responder as perguntas para vocês, tá bom? Uma coisa que eu acho legal que a Cláudia falou, eu queria reforçar aqui, né? Primeiro, essa ideia de impactar uma geração, né? De você deixar uma marca, né? Isso que ela começou e acabou terminando com isso também, né? Ela começou falando de impactar uma geração e falou de deixar essa marca. Isso tem tudo a ver com o propósito, né? E assim, como todas as profissões, né? Eu comentei aqui do médico, que às vezes o médico pode errar, cometer um erro e acabar matando uma pessoa. É claro que geralmente não é intencional, mas às vezes acontece de um médico cometer um erro médico e esse erro médico causar a morte de alguém. Mas, de qualquer forma, o médico ele tem que querer aquilo, né? Ele tem que estar buscando aquilo, ele tem que amar aquilo e ter isso como propósito de vida. Da mesma forma, o professor. Nós encontramos professores como amam o que fazem, como fazem aquilo com amor, com paixão, e isso em todos os lugares. E outros professores que não é exatamente aquilo, né? Que não tem a mesma paixão. A gente percebe isso muito, inclusive, eu vou ressaltar aqui o que a Cláudia falou sobre a postura do professor. Como o professor, ele tem que levar a sério que o trabalho que ele está fazendo é sério, né? E isso transcende para o aluno. O aluno percebe que se o professor está levando a sério ou ele está enrolando a turma, né? Isso o aluno sente isso. E a gente nunca fala nada, né? Mas agora que a gente está em um momento aqui, eu acho que a gente pode ter um pouco de liberdade. A gente percebe isso nas capacitações, né? Tem escolas que a gente vai fazer um treinamento para os professores, que assim como a gente é bem recebido, não querendo, veja, não quero tapete vermelho, não é nada disso, mas o professor senta, ele está olhando para você, ele está querendo aprender, e ele está querendo melhorar a aula dele. E a gente chega numa outra escola, que está conversa, mas são os alunos? Não, são os professores. Aí a gente olha para aquela turma e fala assim, puxa vida, como será que deve ser a turma desses professores que estão aqui fazendo? Então é claro que a gente nunca toma liberdade para falar nada, porque a gente entende da importância que cada professor tem. Às vezes não está no melhor momento que ele recebeu a capacitação, a gente respeita tudo isso, porque é uma coisa muito, muito particular. Mas realmente é a importância da postura que o professor tem, né? A importância que ele tem de reconhecer o chamado que ele tem e o impacto que ele vai ter naquilo que ele faz. E eu acho isso uma coisa bem legal para falar. Eu conversa com o coordenador, né, a Cláudia, que está aí, inclusive muito próxima aqui, né, literalmente, porque é na mesma rua a nossa empresa e a escola dela. Então é realmente uma proximidade muito grande, além de ser uma amiga e tudo mais. Mas eu converso com o coordenador porque a mesma dificuldade que ela tem, às vezes, é que a gente tem. Ela comentou sobre a organização do professor, a organização do tempo do professor. Se o professor não organizar o tempo dele, não entender quais são a ordem e o objetivo do que ele vai falar, né, isso vai fazer com que a aula não renda. É claro que o nosso usuário final do nosso material é o aluno, né, o material que a gente fabrica, por exemplo, que ela comentou de você ter mais recursos pedagógicos, assim como Jesus usava parábolas, né, e entre outras coisas, usava imagens, ele levava as coisas para que as pessoas pudessem ver e todos os recursos que tinha disponível na época, né, no momento relevantes ao momento que ele tinha. Mas a gente também usar outros recursos que vão acrescentar e vão fazer com que a gente faça mais, com que a gente alcance mais as nossas atividades. E o nosso usuário final é o aluno, né? É ele que tem que manusear e tirar todas as travas que ele poderia ter, né? Todas as dificuldades que ele poderia ter e recuperar com isso. Mas o professor está lá. E se o professor não acreditar que o material dá certo,
né, isso é um trabalho que eu faço aqui, que eu faço os vídeos, então aqui a Cláudia também lá incentiva e tudo mais. Isso não vai ser colocado em prática. Né? Inclusive até uma coisa que a gente sabe muito, né, eu gosto de reforçar, que o momento certo de você colocar o material manipulativo é no começo de cada conceito. Né? E se o professor não organizar o tempo dele, ele vai falar assim, mas não vai sobrar tempo. E se sobrar tempo eu uso. E aí é a hora que isso não vai dar certo, isso não vai ter resultado. Eu acho que a Cláudia entende bem disso, né? As dificuldades que tem aqui com as... na organização, né? E no suporte. Na verdade, nós estamos aqui para cobrar professores e nem reclamar deles, por favor, não me entenda mal. A gente está aqui para dar um suporte total para eles. E quando eles acreditam no que a gente faz e acreditam que a gente está entregando a ferramenta certa na mão deles, as coisas funcionam melhor. Não é isso, Cláudia? Como é que você... Sim, com certeza. Eu acho que até uma coisa importante que você falou, né, dos jogos e usar os recursos para até inspirar os alunos, né? Na metodologia, muitas vezes a gente coloca alguns materiais antes de apresentar conceitos para inspirar o aluno a aprender aquele conceito. Então, esses materiais, esses recursos, muitas vezes, aí quando você vai explicar os conceitos, eles até ajudam. Isso que você falou, né, da gente acreditar no que você está levando para a equipe e o professor acreditar, né, nesse material e ver o resultado disso na vida dos alunos, né? É claro, tudo que a gente está falando aqui, né, como você disse, não é para é um momento de reflexão, né? Eu acredito que é uma autoavaliação. Eu mesmo, quando estava escrevendo tudo isso, estava ali me autoavaliando. Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer sistematicamente, né? Em cada tempo da nossa vida, a gente precisa fazer esse exercício para a gente crescer e se aperfeiçoando, né? Nunca se ficar estagnado, né? Aquele que acha que já está bom para tudo, né? Tem alguma coisa que a gente precisa rever, né? E tem que melhorar e dá para ser aperfeiçoado, né? Acho que todos os dias a gente pode ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. Então, tudo isso que a gente está falando são questões que eu acho que todo mundo pode parar e pensar, tanto na prática, né? Que a gente falou de questões da prática e questões pessoais também, né? Então, eu acho que quando você realmente tem, até quando eu estava pensando em tudo isso, eu até pensei, falei, quando você tem empatia, você tem até mais facilidade de utilizar outros recursos, porque às vezes você percebe até aquele aluno que não conseguiu aprender de um jeito, e aí com outro material, com outra explicação, de outro jeito ele consegue aprender. Então, assim, até isso você tem que ter essa sensibilidade para ir percebendo, né? Então, às vezes eu fico super feliz quando um professor chega lá na minha sala e fala assim, assim, eu tenho uma forma, né, de liderar que eu gosto muito que os professores tragam a solução, porque eles que estão lá na sala de aula todo dia. Eu tenho uma equipe já que está comigo há bastante tempo, né? A minha equipe não é uma equipe que fica rodando toda hora, então eu dou muita liberdade. Então eu fico super feliz quando uma professora vem falar, Cláudia, eu posso fazer assim com esse aluno? Eu tô legal. Sentindo que é melhor eu fazer desse jeito. Aí eu deliro, eu falo, ai que linda, olha, põe isso no grupo para inspirar outras professoras, porque eu acho que quando vem do professor esse tipo de iniciativa, é porque ela acredita naquilo, então vai dar certo, né? Olha, eu percebi que esse aluno, se eu usar aquilo, vai ajudar. Eu falo, então usa, vai dar certo, né? Então é uma percepção dela, o que mais você precisa? Né? Então, assim, eu acredito muito nisso, nessa percepção, nessa sensibilidade. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que essa questão de desenvolver essa sensibilidade, essa empatia, esse olho no olho, porque a gente acredita nisso, né? No princípio da individualidade, né? No que a gente tem ali como filosofia.
Não, isso faz parte, né? Isso faz parte. É muito interessante, né? Assim como os alunos são únicos, os professores também são únicos, né? Isso realmente faz Sim. e a solução que eles têm, e a didática que eles vão ter, como que eles vão levar isso, eu acho que é muito interessante. Assim, muito interessante quando a gente observa e quando a gente entende, né, o que eles estão buscando. Sim, na minha equipe, César, cada professor, como você disse, cada professor é único, né? E assim, a gente tem um ambiente muito saudável, né? A gente não tem essa questão de competitividade, e eu Legal. faço muito isso, uma contribuir muito com a outra, com aquilo que tem de melhor. Então, uma tem essa ideia, compartilha com as outras, ajuda as outras a fazerem. Outra tem essa ideia, ajuda. Porque realmente cada uma tem uma habilidade, cada uma tem um ponto forte, e aí vocês somando tudo isso, elas ficam uma equipe forte, entendeu? Não tem essa ideia, guarda para mim, não, compartilha. E se precisar, vai lá e ajuda a outra que não consegue fazer, porque não tem porquê, né, a gente ficar despertando essa questão de competitividade, né? Muito legal. Deixa eu comentar aqui, a Fabiana, ela comentou aqui que é muito importante o cuidado do vocabulário dos professores, isso é realmente importante, né? Até para ele poder passar um pouco mais de conhecimento, né? Inclusive, evitar o nós vai, né? Aqueles erros... Ai, Deus me livre. Que às vezes a coisa acontece, às vezes passa, né? Gerundismo e outras coisas que são comuns no nosso dia a dia, mas isso não pode passar por aluno, senão ele vai entender, né? Ele vai perceber. Ela mesma também comentou sobre valorização da profissão do professor, né? Realmente que a gente busca mais isso, ressaltar essas partes boas. Ela falou também que muitas vezes o professor é resistente ao uso dos materiais manipuláveis, por falta de conhecimento na formação deles e na falta de vontade de se desconstruir para reconstruir. Concordo, eu acho que essa é uma dificuldade que nós que defendemos o uso do material manipulável, nós temos, porque realmente não tem uma formação própria para isso, né, de uso desse material. A gente faz de tudo que está ao nosso alcance para poder resolver, né? E o que eu falo de tudo ao nosso alcance... Inclusive as capacitações, né? As capacitações, você vê aqui no nosso canal no YouTube, que eu acho que tem aqui o link na descrição desse vídeo mesmo, deve ter o link tem, né? O link das lives que nós fizemos, mas quando você entrar numa live qualquer, você vai aqui todo no mesmo canal, e você vai ver uma série de materiais que nós fizemos de produtos, de como usar, de como a gente entende, como que a gente vai fazer com melhor a nossa aula, né? Eu tenho feito isso para poder quebrar essa barreira, digamos assim, do aluno, do professor falar que não conhece o uso do material. Da mesma forma também, nossos materiais todos acompanham o manual de instruções, a Cláudia comentou com isso. O que é isso? É como se fosse um roteiro para o que o aluno vai desenvolver, o que o aluno vai fazer para poder ser feito, né? Perdão, nossa, me atrapalhei aqui, eu acho que eu me distraí com a Cláudia está acertando a câmera dela, acho que eu me distraí. Cláudia, eu vou só tirar você um pouquinho para você poder ficar à vontade, espera só um pouquinho, assim, ó, pronto. Agora você não está mais aparecendo, isso, perfeito. Então, deixa eu só fazer as considerações, porque senão eu vou me distrair. Não, fica tranquila, que é isso. Voltando aqui. O professor, né, vai ter todas essas barreiras, ele vai poder, lendo a apostila, lendo como o manual de instruções, como que eu vou preparar minha aula, ou vendo os vídeos no YouTube, como que eu vou preparar minha aula para que eu possa desenvolver melhor, para que eu possa fazer isso, né? Então a gente faz o esforço, o que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance a gente ora. A gente fala assim, Senhor, me ajuda que as pessoas entendam a importância. E quando eu falo de entender a importância, né, eu falo porque a gente vai buscar as coisas mais modernas, a gente vai procurar a melhor forma de ensino que tem no mundo, tá? Eu falo que, a Cláudia sabe, nós fomos lá na BET Londres, né, nesse ano, e a palestra que teve, que era o melhor método de ensino no mundo, que era o lá de Singapura, muito acima dos demais. Por que eles são tão bons? Porque ele usa material manipulável, ele usa esse material que a gente tem,
que é um material que a gente ama, que a gente acredita, que a gente defende e que a gente faz de tudo para que esteja na sua mão, para que a educação no Brasil possa ser impactada, a geração, e a gente possa fazer com que as pessoas alcancem muito mais. Reforçar aqui uma fala da Claudinha também, que muitas vezes o professor inspira, né? Quando você vê um professor, certamente todo mundo teve um professor impactante ao longo da sua vida, que falou assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, né? Eu quero me portar como ele e tudo mais. E então o bom professor, né, a diferença que ele faz é que ele impacta mesmo toda aquela turma, todas aquelas pessoas que estão lá ouvindo o que ele tem a dizer, mas também a postura e tudo mais. Quantas vezes uma postura correta de um professor é capaz de mudar o destino de um aluno, e uma postura incorreta é capaz de dificultar o destino de um aluno, né? A gente sempre comenta também, não sei qual que é a profissão que o aluno vai querer ter, mas se ele quer ser engenheiro, a matemática não pode ser um problema para ele. Então, muitas pessoas, a gente ouve isso, que eu queria ser engenheiro, mas tem que saber matemática, e eu fui ser outra coisa, né? E isso nos magoa, assim, sabe? Eu falo, puxa vida, a pessoa não vai ser feliz, ela não vai ser realizada, porque ela nunca vai conseguir fazer o que ele poderia ter feito, a vontade que ele tem de fazer, que é de ser um engenheiro, mas teve uma barreira que poderia ser evitada. O que você tem a falar sobre isso, Claudia? É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que contribuir, né? Infelizmente, eu acredito que o professor não pode depender só da formação que ele tem na faculdade, de forma nenhuma. Eu acho que hoje a questão da formação continuada é fundamental também. E aí a gente tem que promover, né, esses cursos, essas capacitações, e o professor tem que ter essa proatividade, ele tem que ir atrás, né? Não pode ficar parado. Hoje tem muita coisa online, né, de qualidade, tem muita coisa. Então, se o professor quebrar essa barreira, né, como a Fabiana escreveu, se ele conseguir vencer essa barreira do se desconstruir, ele tem muita chance, né? Então, assim, participar de formações, todas que ele puder participar, fazer os cursos online. E aí eu quero também agradecer que está toda a minha equipe aqui participando da live. Todas as pros aqui. Poxa elas vida. Estão todas assistindo. Olha que lindas. A Patrícia. Eu não consigo ver. A Evelyn, a Marli, a Eliane. Acho que a Vivian também entrou. Olha que orgulho, que lindas. Olha só. Elas estão aqui assistindo. Poxa vida, que bacana. Delas aí. O pessoal do ProSaber. Lindas. O pessoal do ProSaber é o pessoal do meu coração. Toda vez que tem as capacitações, eles estão aqui. Né? E como eu fico feliz aí com a participação de vocês. Realmente vocês são professores do meu coração aí. E obrigado por estar assistindo, tá? Eu fico muito feliz aí de vocês estarem juntos com a gente. E tudo que eu escrevi aqui, viu, César, foi inspirado nessa equipe maravilhosa que a gente tem. Eu falo que eu sou muito feliz, porque como a gente tem essa filosofia muito clara, né? A nossa filosofia é muito transparente. Então, nós temos uma equipe que, óbvio, se identifica com a filosofia, e é uma equipe que parceira. Então, às vezes o pessoal entra na escola e fala assim, nossa, como pode essa equipe estar tanto tempo aqui? Vocês não mudam muito de professor? Eu falo, não, graças a Deus a gente tem uma equipe consistente. Então, assim, a gente tem muito prazer e muita felicidade de investir na formação, né, dentro das nossas possibilidades, de investir na formação, de promover tudo que a gente pode para que a equipe cresça, se fortaleça e fique cada vez mais sintonizada dentro da filosofia da escola, né? Isso que é importante a cada escola, né? Saber e investir nisso dentro da visão e da filosofia da escola, né? Ó, a Patrícia falando que fez 5 capacitações da MMP nessa quarentena, olha aí.
Não, a gente acompanha assim a Patrícia. Eu não consigo ver quem que está online, só quando eu coloco nos comentários, tá? No meu ambiente aqui eu não consigo ver isso. Mas a Patrícia eu vi que ela estava sempre aí, sempre firme, forte. Né? A gente entregava o certificado, então ela tá aí, tá ela usa Patrícia. O material no Fundamental 2 inteiro e no 4º ano, né? É isso aí, não, realmente, ela tá sempre bem de apoio. Cláudia, a gente está quase completando aqui o nosso tempo, então eu queria que as considerações que você falou aqui eu achei que foram muito pertinentes, mas se você quiser fazer algumas considerações finais, eu acho que as perguntas também a gente consigo responder aqui ao longo do chat, né? Se você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa para a gente poder já encerrar, não parece, mas a gente já chegou a quase 1 hora de conversa aqui. Meu Deus! César, eu acho que hoje, né, ser professor, né, até hoje não foi comprovado, né, nenhum método, nenhuma didática específica melhor. Por quê? Porque a gente está trabalhando com seres humanos e cada ser humano é de um jeito, cada pessoa é única, cada cérebro aprende de uma forma, né? A gente sabe aí que as crianças são diferenciadas. Então, hoje a gente precisa dessas pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, que sabem do seu propósito e que tem esse coração mesmo, essa disposição para se fortalecer, para se capacitar, né? Como a gente falou bastante aqui, tecnicamente, que é claro que é extremamente necessário. A gente tem um compromisso, né, como professor, com a instituição que a gente presta serviço, com as famílias, né? Nós precisamos prestar um serviço de qualidade, nós precisamos de crianças bem formadas, nós precisamos de uma geração bem formada, de uma geração excelente, né, que realmente faça a diferença. É isso que eu acredito e é para isso que eu vivo mesmo, para essa formação diferenciada, né? Eu quero uma geração diferente, a gente já vive isso há 22 anos ali no ProSaber, já tem fruto, né? Nós fizemos a nossa festa de 20 anos, trouxemos lá os alunos que já estão brilhando por aí, mas eu acho que esse compromisso que a gente assume quando nós decidimos ser professores é fundamental, né? Então, isso tudo que eu falei aqui, eu acho que tem a ver com esse compromisso pessoal, né? Como eu já sabia desde pequena que eu queria ser professora, eu segui numa reta só e eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu vi muitas amigas minhas, eu encontrei uma amiga minha, que a gente cresceu junto, e ela é um pouco mais velha que eu, e esses dias eu encontrei com ela e ela disse assim, estou fazendo pedagogia. Eu falei, você ria de mim? Tá vendo? Se tivesse feito comigo naquela época, você já ia ter aí anos de carreira, né? Então, assim, eu abandonei todas as amigas que foram fazer um monte de coisa, fui fazer pedagogia. E agora eu vejo muitas delas optando pela pedagogia, voltando, né? Então, voltando. Foram para outro caminho, fugindo, mas agora não tiveram jeito, voltaram para o caminho certo e foram. Voltaram, Então, assim, é um compromisso, é um propósito de vida e que traz muita satisfação, né, para quem tem esse chamado. Então, é isso. Espero ter contribuído, espero que ter atendido aí aquilo que você tinha como objetivo, e é isso. Excelente. Bom, Cláudia, então eu agradeço muito você ter aceitado o convite, tá? Eu agradeço muito por você ter cedido o seu tempo aí pra gente, né? Pra gente poder conversar um pouco mais, falar um pouco da sua experiência, né? E falar aqui dos resultados positivos e como é que tem feito isso dar certo. Bom, vocês estão aqui nos assistindo online, se inscrevam nos nossos canais. A Cláudia também tem rede social, tá? Então siga ela nas redes sociais, porque ela sempre posta as coisas bem interessantes da escola dela também, que é o ProSaber. Dá uma olhadinha lá que vale a pena você ver que ela sempre coloca coisas bem bacanas. E eu realmente acredito... nos sigam nas redes sociais. Cadê? Esse aqui, ó.
as redes sociais do Facebook, YouTube e Instagram. A gente sempre quer estar perto de vocês, porque a gente sempre tem novidades, a gente sempre traz esses conhecimentos e essas discussões que são bastante relevantes. Bom, então é isso. Eu realmente acredito que juntos nós podemos fazer toda a diferença na educação no Brasil. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!